terceira temporada do One College Talk. Bom demais estar aqui com você. Bom demais poder viver mais esse ano, viver mais um período aí de gravação, de conversa, de conteúdo, de formação de uma geração de cristãos jovens formados em vários níveis, em teologia, em vida com Deus, em ciência, em filosofia, em muita informação que faz a gente crescer e transbordar tudo que Deus tem depositado nas nossas vidas, na nossa vida com Ele. E a ideia é que cada conteúdo, cada episódio seja um canal de transbordar desse conteúdo e dessa presença de Deus sobre a sua vida. E hoje nós estamos aqui, essa temporada inclusive vai ter essa característica. Nós não estamos num estúdio aqui da PIB gravando, nós vamos até o convidado. E a gente tenta pegar um ambiente que caracterize o local onde esse convidado atua, né? O ambiente onde esse convidado trabalha, o tema do bate-papo. E aqui, se você puder dar uma olhadinha, eu acho que você já sacou mais ou menos por onde nós estamos, né? Nós estamos numa sala de aula, e nós estamos na sala de aula da Universidade Federal do Paraná, no campus Jardim Botânico, e nós temos aqui junto conosco o professor Eduardo. O professor Eduardo, ele vai se apresentar, nós vamos fazer perguntas aqui para ele, falar muita coisa, e vamos buscar na ciência de dados e, obviamente, na palavra de Deus, um embasamento para a gente compreender algo aí que está no hype, né? Que é fake news. É muita coisa falando de fake news e chegou a hora da gente conversar, e vamos conversar com quem tem valores do reino de Deus para compartilhar, mas também muito conhecimento científico para falar e abordarmos sobre esses assuntos. Fake news, verdade, mentira, vamos entender tudo isso. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o convite, uma alegria ter você aqui conosco. E eu queria saber de você, Eduardo, formado em que, trabalha com que, família, faz um resumo aí, uma ficha corrida sua pra gente. Perfeito, Fabiano. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E meu nome é Eduardo Pécora, eu sou professor na Universidade Federal do Paraná no curso de administração. Mas vamos começar pelo mais importante. Sou cristão. Eu sempre falo que eu sou recém-convertido, tá? Porque eu tive uma conversão tardia, depois dos 30 anos. Certo, tá ótimo. Então eu tenho 15 anos de nascido de novo ali, certo? Recém-convertido, 15 anos. Sou pai de 2 filhas, a Giovana e a Mariana. A Giovana tem 18, a Mariana tem 15. Sou casado com a Ana Tereza há mais de 20 anos. Desde 2009 eu sou professor aqui nesse campus. Aqui eu trabalho com graduação, mestrado, doutorado, oriento aluno. Que disciplinas você seleciona? Para quais cursos? Só cursos de administração? Na graduação, só o curso de administração. Eu ministro disciplina de raciocínio lógico, né, e cálculo básico para eles. Certo. Então, uma turma do 2º semestre ali, um pessoalzinho mais novo. E você tem turmas de pós também? Tenho turmas de pós, né? Tanto no mestrado, que chama mestrado em gestão de organizações, liderança e decisão, que a gente chama de PP Gold. Lá eu ministro disciplinas de data science. E no mestrado e doutorado em métodos numéricos para engenharia, onde também ministro disciplinas ligadas à ciência de dados e otimização, coisas assim. Perfeito. E você, como estudante, Eduardo, como é que você era? Um bom estudante? Um mau estudante? Eu era um bom estudante. Eu era meio nerd, assim, né? Nerdzinho, né? Nerdzinho mesmo, né? Eu ainda sou. Mas eu nunca sentava na frente, eu sentava no meio da sala, assim, mais encostado na parede, era o meu canto, mas eu era aquele estudante que sempre pergunta, sempre interage, sempre busca conhecer um pouquinho mais nerdzinho mesmo, né? Certo. E com quantos anos você entendeu que era essa área de exatas, essa área de dados que você deveria caminhar? Olha, Fabiano, eu acho que desde sempre, né? Porque o meu pai, ele é professor de matemática. Né? Então, meu pai é professor de matemática, minha mãe é professora de educação física, professor de uma escola de estado. Eu cresci ali no interior de São Paulo, certo, uma cidadezinha chamada Votorantim. Então, eu estudei ali por uma escola e eu sempre me dei muito bem com matemática, eu sempre gostei de matemática. Sim. E eu acho que eu segui um pouco a carreira do meu pai, assim.
A sua graduação foi em matemática? A minha graduação, aonde que foi? Eu fiz uma graduação chamada Matemática Aplicada e Computacional na Unicamp. Na Unicamp. Eu fiz um mestrado também em Matemática Aplicada e Computacional na Unicamp. Isso aí no século passado. Né? Tá eu certo. formei na graduação em 98 e o mestrado em 2002. Mas é na Unicamp. Na Unicamp. Tem validade quase eterna. Assim. Não, Unicamp é top. É outro nível, Outro nível de graduação e de um mestrado. E daí eu saí um pouco da academia por uns 2 anos, que eu fui trabalhar, né? Eu sempre brinco, falei, aprendi muita matemática, preciso dar uma aplicação para isso. Certo. Todos os projetos que eu faço, eles são projetos aplicados. Uhum. Então eu sempre brinco com os meus colegas matemáticos, eu não sou aquele matemático de provar teorema, eu gosto de resolver um problema. Certo. Tanto que, por exemplo, o meu mestrado foi em montar a escala de horário do pronto-socorro da Unicamp. Com matemática por trás. Então, super aplicado. E eu passei uns 2 anos trabalhando numa consultoria, mas a minha vocação é sala de aula mesmo. Eu gosto de estar aqui com a galerinha. E hoje na graduação, Eduardo, você recebe, os teus alunos já estão no segundo semestre, no segundo ano do curso? Segundo semestre. Segundo semestre, galera do primeiro ano. Sim. Então não são calouros, mas estão só apenas um semestre aqui dentro da universidade. Isso. Como é que você avalia, considerando que é uma galera que também, subentende-se, está indo para a área de exatas, como é que você faz um panorama geral do nível de matemática da educação básica? Como é que eles estão chegando na tua mão? Tá. Na verdade, eles são alunos do curso de administração. Então, certo. é uma área meio cinza, assim, né? Não chega a ser exatas, também não é social. Tem instituição que coloca como a área de humanas, outras de exatas, tudo mais. Está no lusco-fusco ali. Os nossos alunos, Fabiano, eles, apesar de ter cota, etc., eles vêm de escolas muito boas. Certo. De escolas públicas muito boas. É só metade das vagas. Né? As notas de corte têm sido elevadas. Então, assim, o perfil deles, ele é um perfil bom. Eu não vou dizer assim que eles são muito bons em matemática, eles não fizeram um vestibular para exatas, então a gente espera isso. Mas eles têm uma argumentação. A gente consegue trabalhar conceitos de lógica com eles, né, que é o trabalho na disciplina de raciocínio lógico. Entendi. Que é muito interessante, porque a gente consegue montar um pouquinho a cabeça deles, porque eles são meio que vaso novo, né? Eles são novinhos. Eu tenho uns alunos aqui que eles nasceram depois que eu já tinha feito mestrado. Sim. Quase entrei em depressão quando eu descobri. Bom, o doutorado ainda não chegou, mas daqui a pouco chega. Eu terminei o doutorado em 2008, então... Vai ter que trabalhar mais um pouquinho para chegar a essa galera. Então. Mas é muito interessante, porque como eu dou aula de raciocínio lógico, a gente consegue trabalhar um pouco as ideias dentro deles. E o mais interessante nessa disciplina é que no final da disciplina, no último encontro, eu dou aula de argumentação, proposição, encadeamento lógico, eles têm que fazer um debate. Então eu sempre peço para eles escolherem assim, me deem temas polêmicos. Aí sempre tem a galerinha pró e contra. Os temas polêmicos que eles escolhem são bem polêmicos mesmo, tipo aborto, trans no banheiro feminino, trans no esporte feminino, são coisas... treta mesmo. É treta. E daí eles se dividem, né? Eles escolhem o lado que eles querem, eles montam os argumentos e eles apresentam. E tem que apresentar, argumentar dentro da linha do raciocínio lógico, da argumentação e tudo mais. Criando esse raciocínio. Então, é muito legal trabalhar isso com eles. E daí, para evitar qualquer briga, eu faço o debate tipo estilo Cambridge, né? Que você apresenta para a plateia e não entre eles. Não entre eles. Daí cada um apresenta as suas ideias e bora. Então é bem interessante porque a gente consegue trabalhar esses conceitos com uma mente nova, né? Eles estão deslumbrados ainda que chegaram aqui na universidade. Na universidade, perfeito. Aí quando você vai dar aula para as turmas de pós, seja mestrado, doutorado, você já pega alunos formados em diversas instituições, inclusive a nossa federal aqui. Sim. Como é que você percebe a formação desses profissionais em nível Brasil? Tem muita gente de outras universidades? Ou a turma é toda aluno federal? Há uma mescla, não há uma mescla? E como é que você percebe que está sendo a formação desses profissionais? Tá. É bem heterogêneo. Bem heterogêneo. Então existe uma grande mescla, formação de diversas universidades. Inclusive tem algumas pessoas de fora do estado que vêm fazer mestrado, doutorado com a gente. Certo. Então é uma formação bem ampla. Isso é bom e é ruim. É bom por conta da diversidade de conhecimento, mas às vezes é ruim porque a gente tem que fazer um nivelamento. Certo.
Então, por exemplo, às vezes o aluno vem e ele não vai fazer uma disciplina de ciência de dados. Certo. Ele não tem uma noção básica de básico, lógica de programação. Precisa. Porque no curso de graduação que ele fez não deu essa... Exatamente. Inclusive esse curso aqui, ele é um pouco precursor de colocar essas coisas de ciência de dados na vida do administrador. E os nossos alunos da Federal aqui, da nossa Federal aqui, você colocaria eles num bom patamar perto desses outros que vêm estudar conosco? Sim, com certeza. Estamos bem. Estamos bem. A graduação está indo bem nessa área. A graduação está indo bem. A graduação ela é muito reconhecida pelo mercado. Aqui. Os nossos alunos eles saem com uma alta taxa de empregabilidade. E os alunos do mestrado também. Esse mestrado ele é um mestrado profissional, então ele tem essa diferença de não ser um acadêmico, que essas aulas são à noite, que a ideia é pegar o profissional do mercado. Então a gente tem uma gama de uma rede de contato profissional muito grande. Assim. Que legal, que legal. Ô, Eduardo, e a sua vida cristã, sua fé? Como é que foi o seu processo de conversão? Como é que foi? Como é que está sendo hoje a sua vida de igreja? Vamos lá, chega a ser um pouquinho engraçado. Eu falei pra você que eu me converti tarde, né? Conversão tardia. Eu brinco e falo que minha esposa ela tem 2 carros no joelho, de tanto que ela orou por mim, né? Alguém sempre está orando pela gente. Glória a Deus pela Ana Tereza. Então, Fabiano, sem brincadeira, falando assim, o meu processo de conversão foi muito lento. Né? Porque eu sou uma pessoa muito lógica, eu tenho que entender as coisas do ponto de vista lógico, e às vezes as coisas do espírito elas não são lógicas. Sim. Então, às vezes isso se tocar do espírito e eu precisei viver isso. Então, eu preciso quebrar aquela barreira da lógica e eu viver o espírito. Eu tive algumas experiências com o espírito assim, muito fortes que ajudaram no meu processo de conversão, mas eu vou dizer assim que foram uns 10 anos, sabe? Aquela torneirinha pingando, assim, sabe? Foi bem isso. Então, foi um processo longo. Eu falei no começo, eu tenho aqui os meus 15 anos de convertido. Eu aceitei Jesus, eu era de uma igreja, que era do Quadrangular, na 47, eu aceitei Jesus lá, fui batizado lá. Certo. Daí em 2020, a gente saiu de Curitiba, fui fazer um pós-doutorado, né, no Quebec, e foi muito engraçado, porque o Canadá, Fabiano, principalmente a província do Quebec, eles são frios espiritualmente. Então, por exemplo, eles tiveram um cisma ali com a igreja, que se a criança fala tabernáculo, hóstia, ela põe na boca. É nesse nível. Tá. É considerado palavrão. Isso é uma coisa cultural deles. E quando a gente foi para lá, a gente orou muito. A gente falou, poxa, a gente está numa igreja, a gente queria continuar a nossa caminhada, né? Estava convertido ali poucos anos. A gente orou com Deus, acolhe a gente. E a gente foi acolhido por uma igreja lá, assim, muito, muito cheio do Espírito. Assim, uma coisa fora um ponto fora da curva ali, né? A igreja não tem nem sede, ela se reunia na cantina da escola que a minha filha estudava, pra você ter uma ideia. E os pastores, eles abraçavam a gente, assim, ainda mais aquele momento de pandemia, 2020, a gente fora do país, deslocado da família e tudo. Então a gente teve um apoio emocional muito forte dos pastores que nem conheciam a gente ia 2 vezes no culto. A gente ficou muito amigo e era uma igreja assim, que teve um mover do espírito muito grande, chamado Evangel. E daí em 2020, final de 2020, dezembro, a gente estava voltando para o Brasil. Daí ele chamou os pastores em casa, conversando com ele, falei, pastor, eu quero continuar membro da tua igreja. Regalou o olho assim para mim, cara, sério, né? Falei, mas você está indo para o Brasil? Eu falei, mas eu quero continuar membro da tua igreja. Ele virou para mim, me olhou no fundo do olho assim, e falou, você pode, mas até você encontrar uma igreja local. Então, sabe? Porque eu não queria sair daquela realidade, daquela coisa que eu estava vivendo ali. Sim. E quando eu voltei para o Brasil, de novo, todo um processo de oração, né, Deus tocou tanto no meu coração quanto na minha esposa. Ele falou assim, a gente tem uma coisa nova para você. A gente sabia que a gente não voltaria mais para a igreja que a gente estava. Era uma coisa nova. Eu não sabia o que era essa coisa nova. E ali conversando, orando com o Espírito Santo, ele me direcionou para a igreja que eu estou hoje, que é a Dunamis House, que é a igreja do pastor Flávio. Então, e realmente era uma coisa nova, porque a gente chegou no segundo culto da Exatamente, Dunamis. a própria igreja, um ministério recém-implantado. Recém-implantado, ele está com 4 anos, então é bem recém, era coisa nova que Deus falou que tinha pra gente.
Então, essas vivências com o Espírito, essa coisa com o Espírito, ela é muito forte, né? Para mim ela foi muito importante. Tanto que depois que eu fui batizado e que eu entendi as coisas do Espírito, eu fui fazer uma outra graduação, fui fazer teologia. Sim. Eu me formei teólogo também, então eu sou matemático e teólogo. Ui. Então, por quê? Porque eu queria aprender mais, porque eu queria viver mais isso. E eu tenho essa, eu falei para você, eu sou nerd, né, desde o começo, então eu tenho essa necessidade de estar matemático, estudando. mestre, doutor e teólogo. É nerd. Então, né? Não tem como. Classifica como nerd, tá tudo bem. Não tem como. Então, fui buscar isso dentro, aprender um pouquinho mais de Deus. E hoje eu consigo dar testemunho. Teve uma aula, um desses debates que foi muito engraçado. Porque eu não posso fazer evangelismo aqui, Sim. porque hoje a gente respeita a universidade, Exato. respeita todo o processo. Uhum. Né? Mas os alunos sabem, conhecem o meu perfil, veem o meu currículo, sabem que eu sou teólogo e tal. Sim. E eles me pegam no corredor, e eles perguntam Te coisas. abordando. Né? Certo? Então, apesar de, como está na Bíblia, a gente tem que respeitar a lei de Deus e a lei dos homens. Sim. Então, dentro da universidade, eu sou o professor Eduardo Pécora. Exato. Mas a hora que a gente se encontra numa cantina, assim, o aluno vem Você é conversar o Eduardo, É, teólogo que ama Jesus. matemático e teólogo. Exato. Então, e é muito interessante, porque os alunos veem a gente como um ponto de referência, principalmente os alunos cristãos, porque eles chegam na universidade, é enorme, é toda uma vivência nova. Né? Então, acho que ter um professor onde que ele sabe que compactua com a mesma fé dele é um ponto de referência. Eu acho bem importante isso. Com certeza. E hoje você, ministerialmente, lá na Dunamis ou fora, você tem servido em quê, Eduardo? É uma igreja nova, né? Então a gente tem bastante coisa que a gente faz ali. Mas eu e a Ana, a gente está com toda a parte de cursos e treinamento. Então a gente dá treinamento para casais, que inclusive hoje a gente tem a última aula hoje à noite. Né? Com os casais, a gente dá curso de filho, curso de esperando a chegada do nenê. Né? A Ana é enfermeira, então ela tem todo um cuidado, assim. Então a gente está com o nosso ministério principal, ali, vamos dizer assim, que é o Ministério de Ensino. De ensino aí, no caso das famílias, casamentos. Isso. Que legal. Nesse sentido. E temos a Rede Mestres também. Temos a Rede Mestres também, né? Que ele é um ministério que a gente trabalha aqui na universidade, que tem os grupos cristãos que a gente acompanha. Junto com a rede universitária. Isso, né? Por exemplo, Jesus da UFPR, tem as reuniões, né? Então a gente acompanha essa galerinha. O Eduardo tem sido um parceiraço da Rede Mestres, organizando muita coisa lá na própria, cedido, a Dunamis tem sido uma sede do Clube do Livro, de tantas coisas que a gente tem feito junto e tem sido muito bom. Tem sido muito benção, muito benção. Tem sido benção. Eduardo, vamos pro tema? Vamos pro tema. Vamos pro tema. Ó, quero tentar ver com você se a gente consegue, de uma forma resumida, conceituar fake news. Tá. Então, vou pegar um exemplo bem hipotético, bem assim, né? Mas imagina que num universo paralelo, Tá. um certo país, o presidente desse país, o principal comandante desse país, se envolveu numa corrupção, roubalheira, uma coisa a ponto de ser preso. Mas daí, o superior tribunal lá desse país, nesse universo paralelo, cancelou esse processo. Ele não inocentou, não conseguiu provar que ele não tinha feito nada. Só cancelou. Ele foi solto e voltou a ser presidente. Pensa que doideira. Que loucura esse universo Imagina, paralelo. nesse universo paralelo. Se eu disser que esse presidente é ladrão, é fake news? Acho que não, porque ele foi condenado. Ele foi condenado. Ele foi condenado. Então, É exatamente isso. Não é fake news. Ele tem uma condenação. Existe uma condenação. Existe uma condenação. Então, Seria fake news se não houvesse a condenação. seria fake news se não houvesse a condenação. Ou se fosse provada a inocência. Também, sim, porque daí não tem condenação, né? Isso. Aí Houve um processo e foi provado. foi provada a inocência. Mas só foi cancelado. Tá. Como se não tivesse acontecido nada. Sim. Então, eu chamar ele de ladrão não é fake news, pelo Não conceito é de fake fake news. news. Tá, e o que a ciência de dados, agora saindo desse universo paralelo, bizonho, imagina que isso poderia acontecer em algum lugar. Só no universo paralelo. Exatamente.
O que a ciência de dados, de uma forma concreta, pode nos ajudar a avaliar e bater o martelo? É fake news? Não é fake news? Fabiano, assim, para definir fake news, a gente tem que ter muito cuidado, certo? Por exemplo, imagina o seguinte, fake news, o que ele é? Ele é uma notícia falsa, uma notícia mentirosa, certo? Só que ela não é só uma notícia mentirosa, ela não é só uma simples mentira. Ela é uma mentira que tem um propósito, certo? Esse propósito, normalmente, ele é um propósito mau. Né? Ele quer destruir a imagem de uma pessoa, ele quer ganhar uma vantagem política. Né? Os estudos de fake news eles começaram a aparecer depois da eleição dos Estados Unidos de 2016. Certo. Começou a aparecer bastante coisa. Por quê? Porque a gente vê que com esse advento da mídia social, essa fake news, essa mentira, ela caminha muito mais rápido do que antigamente. Se você falar assim, a fake news é uma coisa nova? Não. Desde o começo da história é fake news. Então existe mentira, existe manipulação, existe... Qual que é a diferença do nosso mundo hoje? É a velocidade com que a informação corre. Então, assim, se a gente for pegar só fake news como uma mentira, não é, certo? Tem que ser uma mentira com um propósito, vamos dizer assim. Eu vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, tem alguns sites, alguns comediantes aí, não sei se você conhece, que eles pegam 2 personagens bem famosos e mudam a fala. Já viu isso? Já. Ele muda a fala ali, vira uma comédia, vira uma paródia e tal. Tem um que são o presidente dos Estados Unidos e o Zelensky conversando e eles colocaram um assunto completamente diferente. Acho que você viu isso aí. Né? Fala assim, aquela conversa aconteceu? Com aquele conteúdo, não. É uma mentira, então? É uma mentira. Mas não é fake news. Você entende? Por quê? Porque ele tem um propósito de... Diversão. De diversão, de ser uma paródia, de gerar um riso, certo? Certo. Então, ele não tem aquele propósito mau de destruir uma pessoa, destruir uma reputação, de ganhar uma alavancagem política. A fake news, então, normalmente, para ser considerada, precisa estar vinculada à destruição da imagem de alguém ou a manchar ela tem um reputação. Propósito ruim, vamos dizer assim. Um propósito não legal. Essa é a ideia. Não de legalizado. De alguém, ou de uma instituição, de um governo, de um país. Exatamente. Então, eu vejo fake news desse jeito. Certo? Como eu disse, não pode ser só uma simples mentira, porque a gente tira toda a comédia da brincadeira. Sim, aí você vai excluir as brincadeiras. As brincadeiras. Então, e a gente vive disso, né? Todo mundo gosta de uma boa piada, de assistir um vídeo, de um meme. Que sabe que não é real. Exatamente. Mas se você definir como mentira, todo meme é fake news. Não pode ser. Certo? Não pode ser. É uma mentira com propósito. Certo? Propósito ruim. Mas ruim. Né? A intenção. E na ciência de dados? Eu não vejo uma mentira com um propósito bom, tá? Pra mim ela é meio contraditória, tá? Porque a gente sabe talvez, que é o pai da mentira, né? Sim, eu acho que deu pra diferenciar. É aquela mentira que vai virar uma encenação, uma representação, um personagem que não existe, que é fictício. E aquela mentira que faz de tudo para ser verdade. Sim. E de forma ruim ainda, que forma ruim. compromete a pessoa com quem a gente fala. Então, eu vejo fake news dessa forma. E na ciência de dados, quando chega uma notícia, quando você pega um post, às vezes de fontes que deveriam ser confiáveis, certo? Tem alguma coisa, alguma ferramenta técnica, tecnológica, ou de raciocínio, de conteúdo, que permite fazer alguma análise daquela notícia ser verdadeira ou não? Tem alguma... Tem uma régua? Tem como medir? Tem uma régua. Tem uma métrica? Tem que falar bastante disso. Tá, ó, vamos lá. Na ciência de dados, o que a gente tem? A gente tem vários métodos de ciência de dados, certo? Então, se a gente for falar de dados, a gente tem basicamente 2 tipos. Dados estruturados e dados não estruturados. Dados estruturados, imagina uma planilha Excel, assim, que tem coluna, linha, os dados estão todos organizadinhos. Tá? Então, para o leigo, isso encaixa. Certo. Dados não estruturados, por exemplo, é um texto, é um podcast, é um vídeo, é uma imagem, certo? Que as informações ficam mais soltas. Soltas, né? Então, hoje a gente não consegue trabalhar direito com dados não estruturados. O que a gente faz? A gente pega esses dados não estruturados, pega aquele texto, quebra ele em pedacinhos, certo? Quebrou esse pedacinhos, conta quantas vezes aquele pedacinho chegou, e esse pedacinho é um pedacinho mesmo. Pode ser tipo o nome Fabiano, pode ser Fabiano com o verbo depois, certo? São blocos de texto, certo? A gente quebra isso aí nesses tokens, e daí a gente conta dentro daquele texto quantas vezes cada bloquinho aparece.
Certo? Com isso a gente tem uma quantidade de dados estruturados, porque eu tenho o jornal, vamos dizer assim, a fonte, todos os bloquinhos nas colunas e uma quantidade de vezes. Então eu transformei um dado não estruturado num dado estruturado, certo? Existem outras técnicas, mas basicamente é isso que acontece. Né? Existem outras métricas que eu posso contar quantas vezes que aparece, quantas vezes que mais aparece, menos aparece, fazer outras métricas ali, mas é basicamente isso. Então o que acontece? Todo o processo de identificação de fake news, a gente roda um algoritmo em cima desses dados tratados. Então imagine o seguinte, eu tenho lá um vídeo e eu tenho uma inteligência artificial que ela faz a transcrição desse vídeo, esse podcast que a gente está fazendo aqui. Certo. Ela faz a transcrição e transforma isso em um texto. Aí eu tenho um outro algoritmo que pega esse texto e ele quebra esse texto nos bloquinhos. Que a gente chama bag of words, né? Os bloquinhos de palavras ali. Ok. Certo? E daí eu vou rodar um algoritmo para identificar isso. Então a gente já tem todo um processo. Esse processo eu posso fazer com texto, com áudio, com vídeo, até com imagem. Por exemplo, tem uma imagem lá que tem 2 carros, tá? Um carro cantando pneu, um motorista, para saber se aquilo lá é verdade ou não. Então ele vai identificar os componentes daquela imagem e vai transformar. Então o processo ele é o mesmo independente da fonte, vamos dizer assim. Tá? A hora que eu chego, tenho esse banco de dados, eu tenho lá alguns bancos de dados que estão até abertos aí, com várias notícias, tudo separadinho já, então tem aquele banco de dados imenso. E a gente tem um parâmetro que fala que são banco de dados confiáveis, que a gente chama de corpus, ele é um corpus. Então a gente sabe que são notícias de jornais fidedignos, que têm uma reputação, certo? Então, por quê? Porque a gente tem que ter esse parâmetro. Sim. Né? Vamos dizer assim, a gente vai falar disso aí daqui a pouco, eu vou tocar nesse assunto, mas é o parâmetro da verdade, o que é aquela verdade, certo? Eu tenho esse banco de dados bem bonitinho. Aí o que acontece? Aí chega uma notícia nova. Aí eu vou usar um outro algoritmo, que a gente chama de algoritmo de classificação. Existem diversos algoritmos que a gente pode fazer isso, né? Tipo Random Forest, VSM, assim vai. Tem vários algoritmos ali. Independente do algoritmo, o que esse algoritmo de classificação faz? Ele pega essa fake news e ele compara com esse banco de dados. Ele fala, isso aqui é a notícia verdadeira ou falsa? E ele te dá um rótulo. Certo? É um algoritmo de classificação. E esse rótulo é baseado nas quantidades que aqueles bloquinhos apareceram. Exatamente. Tem que ter segue mais ou menos uma proporção, um padrãozinho. Segue. Nesse banco de dados grande eu tenho notícias falsas e notícias verdadeiras. Sim. Certo? Então, as verdadeiras vêm desse corpus, que são fontes confiáveis, certo? E as falsas são fake news que já foram declaradas como fake news. A gente consegue olhar ali, né, e falar, isso é fake news, certo? Então eu tenho esse banco de dados. Esse é o nosso ponto de referência, para perguntar aquela coisa do ponto de referência para você. Perfeito. Tá? E hoje, essa referência, essa análise, essa capacidade de julgar, ela não está em acesso ao ser humano comum, né? Não, muito pouco. Eu não consigo abrir um Instagram, pegar aquele post e colocar nessa métrica. Para receber, segundo essa métrica, isso é fake news. Você consegue porque esses bancos de dados eles estão disponíveis. Estão disponíveis? Estão disponíveis. Tem Então, um link desses bancos de dados, inclusive de imagens. Se eu quiser vasculhar para saber se aquilo é uma fake news dentro da ciência dos dados, eu consigo. Você consegue até montar um algoritmo ali. Tem bancos de dados que são bem interessantes, porque tem um banco de dados de imagem. Tem uma imagem clássica ali, quando a gente está falando de fake news, que é uma propaganda do óculos Ray-Ban. Está escrito assim, Ray-Ban tem lá a foto do óculos de sol, $249, e tem um risco em cima, por $24. Certo? Só hoje. Isso é fake news. Né? Apesar de ser uma propaganda enganosa, ele não encaixa nesse conceito macro de fake news que a gente entende mais como política, eleição e tal. E de comprometer o caráter de alguém. Mas se pegar a definição que eu dei antes, ela é fake news. Por quê? Porque é uma coisa mentirosa. Com um propósito. Com um propósito ruim. Ou seja, enganar a pessoa. A pessoa vai lá, vai dar os $24 achando que vai receber o Ray-Ban e não vai receber. Entendeu? Então é um tipo de fake news. Ok. Certo? Entendi. Então, tem banco de dados assim. E quando a gente, depois que eu tenho tudo isso estruturadinho, bonitinho, né, que eu fiz essa análise prévia, vamos dizer assim, eu rodo o algoritmo. E esse algoritmo,
Quando a gente fala em ciência de dados, eu tenho algumas classes de algoritmos, certo? Eu tenho os algoritmos de regressão, os algoritmos de classificação e os algoritmos de agrupamento ou cluster, certo? Regressão e classificação são algoritmos que a gente fala que eu tenho a informação final, eu tenho a resposta final. Então, eu tenho meu banco de dados onde eu tenho notícias com fake news e notícias que não são fake news. Certo? Então, eu falo para os alunos, olha, no algoritmo de classificação eu estou colocando coisas em caixinhas. Certo? Então, quando eu recebo uma notícia nova, eu tenho que encaixar ela na caixinha do fake news ou do não fake news. Certo? Ele é um algoritmo que a gente chama de supervisionado. Por quê? Porque eu tenho a resposta. Eu tenho como verificar se o algoritmo classificou certo ou não. Tá? Certo. E eu tenho uma outra classe de algoritmo que é o não supervisionado, que é eu tenho que agrupar coisas. Como? Não sei. Se vira. O algoritmo se vira e agrupa para mim. Por exemplo, eu tenho aí já não se encaixa muito na fake news, mas eu tenho um banco de dados de cliente e eu quero agrupar por perfil de consumo, só que eu não sei qual que é esse perfil. Então, eu tenho que colocar em caixinhas, mas eu não tenho as caixinhas. Certo? Certo. Entendi. E hoje, assim, se eu pegar uma notícia, uma postagem e tudo mais, e concluir que é uma fake news, certo? Ok? Se eu multiplicar essa notícia, eu vou estar multiplicando uma fake news. Sim. Sou um propagador de fake news. Você é um propagador. Isso. Se eu denunciar, imagino eu que eu preciso provar que aquilo é uma fake news. Sim. Ao fazer uma denúncia. Esse algoritmo que está disponível para nós, ele serve como prova? Você sabe se ele serve como a gente chama de evidência de prova. Certo? O algoritmo ele tem um erro. Tá? O algoritmo ele tem um acerto lá os mais recentes eles têm um acerto de 98%, 99%. Certo. Então ele tem uma evidência. Tipo, ele não é exato, ele é uma evidência. Ele chama bastante atenção, tipo, é quase certeza, tem tudo para ser uma fake news ou não, tem tudo para ser verdadeira. Aquela notícia ali. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque a gente não pode ter esse poder na mão de um grupo só, de definir o que é verdade e o que não é. Porque é fake news não é, certo? Então isso aí ele é uma coisa muito, muito pesada. Dentro de uma sociedade onde a gente acredita em liberdade de expressão e tal, me dá até então, arrepio. É por isso que eu estou tentando ver com você se existe um pragmatismo de definição. Se a coisa é pragmática, se a coisa é realmente métrica, uma regrinha, bota lá, não é, certo? Ou se tem uma subjetividade para se colocar como fake news. Eu posso dizer que tem uma subjetividade, mas a gente consegue medir essa subjetividade. Não é uma subjetividade que compromete a conclusão? Quando a gente fala de ciência, eu falo para os alunos, a gente tem um método científico, certo? Então, tem vários tipos de ciência. Tem a ciência dedutiva, que é a ciência da matemática. Eu provo lá o teorema de Pitágoras, ele vai funcionar sempre, todas as vezes, certo? Certo. E tem a ciência indutiva. O que é a ciência indutiva? Aquela coisa assim, já teve dor de cabeça? O que você toma? Neosaldina. Perfeito. Toda vez que você toma Neosaldina, a sua dor de cabeça passa? Quase sempre. Quase é importante. Por que você continua tomando se é quase? Certo? Isso é indutivo. Estatisticamente, 90% das vezes que o Fabiano toma Neosaldina passa dor de cabeça. A fake news é parecida, certo? Eu tenho lá, esse algoritmo, ele tem uma taxa de acerto de 98%, 99%. Então ele é mais uma coisa indutiva do que dedutiva. Eu não trabalho com certeza aqui, eu trabalho com evidências, certo? Profissionais como você podem ser chamados ou participar de alguma perícia de análise de uma notícia? Pode. A gente pode usar os algoritmos para isso. Vocês teriam condições disso? Sim, como eu disse, são evidências de prova. E entrando naquilo que você já comentou, mesmo sendo pragmático, eu acho que, eu pelo menos, né? Estou deixando a minha ideia aqui. Eu acho que a expressão, a pessoa vai lá e faz. Se eu quiser falar algo
e que é uma inverdade sobre alguém, eu sou livre para fazer. Sim. A partir do momento que está comprovado isso, eu que sofra as consequências Você tem que pagar pelos seus atos. por aquilo que eu fiz. Sim. Mas que eu não devo, eu pelo menos não gosto muito da ideia de me proibirem de falar uma inverdade. Ser proibido, ser um crime o falar em verdade. Inverdade comprovada, crime comprovado, pune-se. Sim. Você tem um cientista, você é um matemático, trabalha com a ciência de dados. Você acha que mesmo com a exatidão que a ciência te dá, essa liberdade ainda, ela é possível? Como é que você concilia? Não, cara, dá para dizer que é e dá para proibir. Ou então o cara fez tolerância zero, ou faz como é que eles falam? A punição antecipada, né? A censura antecipada. Ou não, você acha que mesmo assim, como é que é o seu posicionamento nisso? Você sentia vontade para falar, tá? Super à vontade, eu sou 100% a favor da liberdade de expressão, certo? Tenho a minha liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, certo? E eu vou pagar por isso. Se eu começar a falar mentira sobre o fulano, sobre o ciclano, ele tem o aparato jurídico de me processar. Sim. Certo? Por várias coisas ali. Eu não sou advogado, mas ele tem esse aparato jurídico de me processar. Você como professor, vou colocar eu como professor também. Tá. Nós podemos ser vítimas de fake news. Podemos. Né? Nós temos o risco dos alunos gostarem de nós, normal, nos amarem, mas temos o risco também de nos realmente odiarem. Sim. E planejarem o mal contra nós. O aluno que vai criar uma fake news contra você, um grupo de alunos, aquela turma, você também acha que eles têm essa liberdade de expressão e depois você vai recorrer e eles virão a ser punidos por aquilo que fizeram? Como eu disse, eu sou contra todo assim, restrição da liberdade de expressão prévia. Certo? Essa prévia, né? Ele eu também não gosto. tá ali. Eu também não gosto. Quer ver? Vamos pegar uma ideia. É por isso, Fabiano, que tem o Facebook mudou um pouco as regras agora. Não sei se você viu. Vi. Ele tinha ali uma censura prévia ali. O checador de fato e tal, e agora eles checam pela comunidade. Certo? Você pode chegar lá e denunciar. Perfeito. Vamos pegar vamos voltar no tempo um pouquinho, certo? Vamos voltar no tempo de Jesus. Tá? Imagina qual que é o corpo, lembra que eu falei do corpus? Que é aquele conjunto de textos fidedignos e tal. É referência. Qual que era a referência na época? Torá. Torá, certo? E quem que eram os guardiões da Torá, vamos dizer assim? Os judeus, os fariseus, os líderes, o Sinédrio, certo? Aí de repente chega um rabino lá de Nazaré e fala assim: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. O que eles falam? Fake news. Fake news, não é? Ele não fala que é fake news. Por quê? Porque ele comparou com o conhecimento da época. Exatamente. A gente sabe que não é fake news, certo? Se fosse uma agência checadora de fatos, tá? Jesus... Não teria, ninguém ouviria, ele estaria preso. Exatamente, fake news. Aos 12 anos, quando ele estava lá na sinagoga ensinando. Mas o que acontece? Agora vamos ver uma outra coisa. Essa coisa da comunidade, certo? Aí o Sinédrio vai lá e fala: não, você não é o Messias. Daí Pedro entra lá no Facebook e fala: olha, eu vi ele fazer um milagre assim, assim, assim. Daí vem um outro e fala: eu também vi. Tinha um cara que era cego, ele foi lá e curou. Outro era paralítico, ele foi lá e andou. A gente estava andando assim, indo lá, veio uma mulher com fluxo de sangue. Caraca, Eduardo, que paralelo legal. Você entendeu? A comunidade, ela protege. A comunidade, ela protege. Então, a gente está vivendo é uma metáfora, certo? Sim. Mas a gente pode concluir que ainda bem que o Alexandre de Moraes não nasceu naquela época. Ainda bem que ele não nasceu naquela época. Mas ainda bem que tinha as pessoas. Mas devia ter algum no padrão, né? Devia ter um Caifás ali. Devia ter, né? Você entendeu a importância da comunidade nesse momento? Tá? E agora eu vou voltar na tua pergunta. Vamos supor que um aluno decide falar uma fake news do professor Eduardo. Certo? O que vai acontecer? Eu tenho uma sala inteira. Tenho 50 alunos na sala. Certo. Né? A comunidade vai fazer a checagem. A comunidade vai fazer a checagem.
Certo? Eu tenho o meu andar ético aqui, eu tenho meus padrões, tem coisas, né, que a gente evita. Sim. Certo? Por exemplo, a gente vai receber um aluno. Isso inclusive é considerado pela chefia. Se for uma aluna, receba ali na frente da secretaria. Perfeito. Certo? Porque o meu gabinete ele fica escondido, ele fica lá no fundo. Então, receba na frente da secretaria, é o que eu faço. Então a gente se protege um pouco. Sim. Né? Na sala de aula tem coisas, como eu falei no começo, tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso. Né? Por exemplo, eu não posso fazer proselitismo aqui. É uma regra da universidade. Perfeito. Da universidade laica que a gente respeita. Eu não faço. Mas se eles me perguntar, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Como se ele perguntasse para um professor, você dá um bando? Eu sou da Umbanda, então eu não posso fazer isso. Sim. Certo? Isso não tem problema. Sim. Então a gente tenta andar conforme as regras. Certo. Por quê? Porque a comunidade acaba Mesmo que se levante pessoas trazendo fake news, a checagem da comunidade vai dizer o que realmente acontece. Exatamente. Perfeito. Agora, vamos pensar, você me mostrou um texto que você escreveu. Eu gostei muito, queria que você falasse um pouquinho pra gente desse texto, Eduardo. Verdade e gosto. Vamos lá, Fabiano. Queria que você desse uma pincelada nisso, essa diferença, verdade versus gosto. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, depois a gente volta a aplicar com a fake news. Com a fake news. A gente vive numa sociedade, né, que foi implantado um conceito de uma... Eles querem quebrar com a verdade absoluta. Certo? E aquela verdade fluida, assim, inclusive o podcast que você fez da fluidez lá foi muito bom. Certo. Aquela coisa no fluido, meio que tudo pode, tu não tem um padrão de moral, certo? A gente vive mais ou menos isso. Né? Então, quando a gente está na sala de aula, você vira e fala para os alunos, fala assim, você tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade, ele tem a verdade dele, e a gente vive bem com isso. Sim. Todo mundo aceita isso como uma verdade. Certo? Tudo bem, a gente se respeita. Para mim isso não é verdade, para mim isso é gosto. Você gosta de sorvete de morango, eu gosto de chocolate, eles gostam de pistache. E está tudo bem, a gente vive bem com isso. Certo? É diferente de ser uma verdade. A hora que eu quebro esse conceito de verdade absoluta, e você vai estudar a filosofia dele, ele tem todo um construir aí. Certo? A hora que eu quebro esse conceito de verdade absoluta, basicamente, eu falo que isso aí para mim é a raiz de todos os males. Porque a hora que eu quebrei isso, eu estou abrindo a possibilidade de falar que um homem pode competir no esporte feminino. Porque para ele a verdade é que ele é uma mulher. Certo? Eu estou abrindo a possibilidade de falar que um feto é um amontoado de células, então eu posso tirar do corpo, posso abortar. Por quê? Porque eu quebrei o padrão de uma verdade absoluta. Certo? Que é uma coisa que vem do reino. Certo. Então a gente tem esse padrão de verdade absoluta. Ok. Certo? Existem gostos, existem verdades. Gosto é aquilo que a gente pode, né? Cada um tem o seu e pronto. Mas isso não é uma verdade. Eu posso gostar da ideia do aborto ser livre, à vontade, porque até uma certa idade, até um certo momento, porque eu acho, eu penso, eu gosto dessa ideia. Mas não quer dizer que isso é uma verdade. Não quer dizer que isso é uma verdade e você não consegue. Eu desafio qualquer um, tá? A me vir com um argumento moral para o aborto. Não existe. Entendi. Certo? O argumento para o aborto não é um argumento moral. O argumento moral ele é a favor da vida. Certo. Então, a gente vive sobre uma verdade, né? Jesus falou que ele é a nossa verdade. E ele é pró-vida. Ele é pró-vida, ele não é pró-aborto. Entendi. Isso não é pró-escolha. Aí, isso é a verdade. Isso é verdade. Lembra do ponto de comparação que eu falei lá no fake news? Então, é esse ponto. Cada vez que a gente está em face de uma escolha, certo? A gente tem que virar para onde? Um ponto de comparação, que é imutável, que é a nossa verdade absoluta, que é a Bíblia, que é a palavra, que é Jesus, que é o modo de vida dele, que é como ele fez. Sabe? E essa geração, ela meio que perdeu isso. Agora, deixa eu tentar fazer aqui um questionamento mais... de provocar um pouco. Você decidiu que a verdade é o que a palavra de Deus coloca. Aí, essas outras coisas passam a ser gostos, ser opiniões. Eu não posso decidir que um outro referencial seja verdade? Qual seria esse outro referencial? Não sei lá, vou pegar aqui, referencial da igreja satânica.
Tá. Eu decidi que o referencial para mim é o que o satanismo coloca. Certo. Aí o aborto Tudo bem. vira verdade. Não. Não? Não. Por quê? Porque a gente não consegue mudar o referencial. Por isso que ele é absoluto. Certo? Vamos lá. Você está aqui vivendo, certo? Uhum. Imagina o seguinte. Você acha correto matar uma criança? Eu não. Você acha não? Certo? O satanista acha correto? Não, realmente não conheço assim a fundo, mas sabemos de muitos rituais em que eles sacrificam Perfeito. crianças. Uma pessoa desse ritual, ele acha correto? Naquele momento, aquele fim. Perfeito, ele acha, Ele certo? acha. O fato de ele achar não quer dizer que é correto. Certo? E é esse o ponto. Porque, olha, o que acontece? Vamos pegar um exemplo mais comum aqui. Que cor que a tua camiseta, Fabiano? Preta. É preta, certo? Se alguém chegar para você, eu virar para você e falar, Fabiano, na minha verdade, eu acho que a tua camiseta, nos meus olhos, a tua camiseta, ela é azul. Ela é azul? Não, ela não vai virar azul. Eu posso ter um problema de visão, eu posso ter um problema de sei lá, uma loucura qualquer e falar que a tua camiseta é azul. Vai fazer da tua camiseta azul? Não faz. Não muda a realidade. Por quê? Porque a realidade ela está ligada, né, ao reflexo da camiseta, dos comprimentos de onda, da absorção de cor, é uma coisa física que está por trás ali. Ele não muda a realidade. Certo? A minha percepção, eu posso achar o que eu quiser, não vai mudar. Certo? Então a gente tem um referencial moral que é a palavra de Deus. E eu acho que é isso que nós cristãos, pegando teu gancho aqui, Roberto, a gente precisa não negociar. É não negociar. A pergunta que eu te fiz, a pergunta que eu ouço. E quando eu ouço, eu falo, cara, não tem como negociar a possibilidade da verdade não ser o que a palavra de Deus coloca. Esse é o referencial. Sim, esse é o referencial. Não pode, e a gente vê, né, Eduardo, que a pesquisa, eles rodeiam e vão cair na verdade que estava na palavra de Deus, né? E quando a gente perde, eu acho que entra naquilo que você falou, quando a gente quebra essa verdade absoluta, começa a espalhar um monte de relatividade que não poderia existir. Não poderia existir. Isso é uma opinião minha, tá? Mas eu acho que essa quebra da verdade absoluta é a raiz de muitos males aí. Dessa geração que tá. Porque essa frase que eu falei, tipo, você tem sua verdade, eu tenho minha verdade, então a gente vive. Ela é assim. Aos montes. Aos montes. Você fala na sala de aula. Eu dou aula de raciocínio lógico, certo? Quando a gente vai lá para a base da lógica, a gente tem o quê? Tem os postulados da lógica. Uma proposição lógica, ela pode ser verdadeira ou falsa, não existe um terceiro. Certo? Duas proposições contraditórias não podem ser verdade ao mesmo tempo. São as bases da lógica. Certo. A hora que eu falo isso e eu ligo com o conceito de verdade absoluta na sala de aula, os alunos ficam pasmos. Porque eles nunca pensaram desse jeito. É a comprovação de que a verdade absoluta existe. Exatamente, ela existe. Foi o que eu falei. Pode vir quem você quiser. Vai tentar provar para mim que o aborto ele tem uma característica moral. Não tem. Por quê? Porque a nossa moral está baseada na verdade absoluta de não matarás. Não matarás. E o que é interessante? Esta geração que ela não acredita nessa verdade absoluta, acredita nessa verdade relativa, que muda, é verdade para um, verdade para outro, tal, sua camiseta pode ser da cor que eu quiser, tá tudo bem. Ela usa esse algoritmo de fake news, que ele busca o quê? O corpus, o ponto de referência. Então, de certa forma, este ponto de referência é como se fosse uma verdade absoluta, porque eu estou comparando a fake news com esse corpus. Aquele corpus ali, que é a fonte que a gente confia. Este conceito de verdade absoluta está nessa geração. Eles usam isso. Eles só não sabem. É por isso que quando eu falo isso em sala de aula, quando eu estou dando os postulados da lógica ali, e eu falo isso,
eles levam a reflexão. Eu acho que esse é o papel da universidade, é de levar Perfeito. Você nesse papel é sensacional. E o que parece tão caótico, você vê eles muito próximos daquilo que eles precisarem entender. Exatamente. Você traz isso. Parece que está totalmente distante. Não. Eles estão muito próximos, porque eles já vivem uma verdade absoluta. Sim. Eles praticam uma verdade absoluta. Né? Você não consegue viver no mundo relativo. Tá? De novo, tá? Pega a frase. Toda verdade é relativa. Certo? Essa frase é relativa. Ou ela é absoluta? O passa uma conotação gramatical de que absoluta. Se ela for absoluta, toda verdade é relativa. É fake news. Fake news. E se ela for relativa, então quer dizer que existe verdade absoluta. É fake news também, entendeu? É o que a gente chama de paradoxo. Ele nega a si mesmo. E o cristão nisso tudo, Eduardo? Com fake news, no trabalhar com a verdade, a gente sabe, cara, que a Bíblia nos ensina. O diabo é o pai da mentira. Mas a gente às vezes se depara com esses polos que o Brasil vive hoje. Falando só em Brasil, a gente vê a igreja se posicionando com um polo, com uma narrativa tomada de fake news. Sim. A gente vê púlpitos trazendo histórias da palavra de Deus que se encaixa, se botar no algoritmo ali, vai acusar fake news. Os líderes, o povo que está nas igrejas, aquele que lê a Bíblia, como é que ele deve lidar? Como é que é esse algoritmo para nós, cristãos? Belo, pode até surpreender o que eu vou falar, né? Mas eu acho que o processo ele é o mesmo, tá? Porque o que acontece? Nós somos professores, certo. A gente trabalha com educação. Qual que é o nosso objetivo final? Ele é formar o aluno para a vida, certo? Isso. Vamos dizer assim. Eu sou professor de matemática, mas o objetivo final não é só a matemática, a gente sabe disso. Não. Né? Quando a gente trabalha com um aluno, com um adolescente, ou com um jovem adulto aqui na universidade, o objetivo dele é um pouquinho mais. Perfeito. Né? Porque senão a gente está fazendo o mínimo do mínimo. Sim. Né? Formar para a vida. E a hora que eu estou formando alguém para a vida, né, eu estou ensinando a pessoa a decidir por ela mesma. Autonomia. Uma certa autonomia. E isso serve tanto para o cristão quanto para o não cristão. Certo? Vamos supor, vamos pegar a fake news dentro da igreja. Se o cristão ele teve uma formação de autonomia, de aprender a pensar, aprender a avaliar, a ter um raciocínio crítico da coisa, ele vai olhar aquilo, vai comparar, vai falar, opa, peraí, isso que estão falando não é o que está na Bíblia. Mais ou menos igual aconteceu na Reforma, né? Isso que estão falando não é o que está na Bíblia, certo? Opa, tem alguma coisa aqui. Ele tem um raciocínio crítico. Certo. Que são as fases do raciocínio. A gente ensina a base do raciocínio lógico, porque a argumentação, raciocínio crítico. O grande problema hoje é que as pessoas leem um texto e elas não pensam criticamente em cima daquele texto. Isso é um problema. Eu não sei a porcentagem, mas a quantidade de analfabetos funcionais no Brasil é altíssima. O que é esse analfabeto funcional? Ele sabe ler, mas ele não consegue extrair o crítico da essência dali. Então, isso serve tanto para a sociedade quanto para dentro da igreja. Eu estou lá na igreja, estou ouvindo uma pregação. O pastor deu uma escorregada, o pastor deu outra escorregada, o pastor deu outra escorregada. A cabeça de alguém que tem um pouco de raciocínio crítico vai falar, opa, tem uma coisa que não está batendo, certo? Daí você vai começar a ver aquilo com outros olhos. E faz parte. Sim. Né? Faz parte. Então, eu acho que... E a Bíblia nos estimula a ter esse posicionamento. Claro que sim. Se julgar. Sim. Passar por esse filtro. Passar por esse filtro. Né? Quando ensina. E me parece óbvio também, né, Eduardo, tanto para mim quanto para você, eu acho que para todos aqui que estão acompanhando a gente, não se meter em propagar fake news e não se alimentar de fontes de fake news, né? E ter um raciocínio crítico para entender. Recebeu uma notícia? Vamos pensar criticamente em cima daquilo. Dá uma outra procurada, vê. Né? E se for algum ensino bíblico, vai orar, bota o filtro do Espírito Santo. Né? Compara com a Bíblia. Compara com a Bíblia. O corpus, pega lá a Bíblia. Exatamente, não tem o corpus ali. O corpus tem a palavra de Deus. Então, o posicionamento
é educação. Eu acho que a gente passa tudo por uma educação. E essa criticidade, né? A gente pode pensar. A gente pode pensar. E a ideia é tocar esses jovens para que eles pensem também, que eles tragam isso para dentro da casa deles. Porque a gente é chamado para viver o cristianismo não só dentro da igreja. Sim. Né? Fora também. Então, esse posicionamento de você pensar, de você comparar, de você não passar fake news para frente, ele é um posicionamento cristão. Perfeito. Fake news, como a gente definiu no começo, ele é uma mentira com um propósito. Sim. Mas a gente sabe quem que é o pai da mentira. Exato. Certo? A gente sabe quem que é o pai da mentira. Tá? Eduardo, todo convidado do One College Talk precisa terminar a ministração, precisa terminar a conversa, indicando para cada um ali uma música e o porquê, 2 links e 3 livros. Perfeito. Vamos lá. Bora! Tá, a música eu quero deixar aqui God's Not Dead, do Newsboys. Eu gosto da música, eu gosto do filme. Você gosta do filme? Eu gosto da música. Show. Tá? Como eu falei, eu gosto de apologética. Né? Sim. Livro. Tá? Eu quero falar da Carta de um Diálogo para o Seu Aprendiz, que inclusive a gente fez no Clube do Livro, C.S. Lewis. É maravilhoso. Ele começa a contar, assim, para quem não conhece, né? Não vou dar spoiler no livro aqui, mas tem um diálogo sênior e tem um aprendiz, e eles vão trocando cartas, e o sênior está ensinando o aprendiz a manipular o sujeito dele ali. Né? É bem interessante você ver tudo isso. Um outro livro que eu estou lendo agora, que eu estou adorando, chama Pregação, do Timothy Keller. Ele é simplesmente fenomenal, mas é aquele livro assim, Fabiano, que você não é aquele livro de cabeceira que você vai ler antes de dormir, sabe? Sim, não. É aquela coisa mais densa, né? Você tem que pegar para estudar mesmo. Denso, né? Então, ele é pesado, mas é muito bom, assim, tipo, sabe aquele livro que você pega aquele parágrafo e você vai digerindo aquele parágrafo, assim? Faz você pensar, tá? O terceiro livro é O Caso para Cristo, né? Do Case for Christ, esqueci o nome, vou lembrar. Tá? Aquele que era um repórter, eu lembro. Tá. Links. Eu gosto muito do arroba Give Me an Answer. Tá? Que ele é um pastor dos Estados Unidos, o Cliff Keller, Knechttle. Certo? E eu gosto dele por quê? Porque ele vai nos campos e ele faz uma pregação e depois ele recebe perguntas e ele responde as perguntas. Eu já vi altos recortes dele. Isso, ele é muito bom. Perfeito. Certo? E o segundo link, eu vou deixar o link de um canal que a gente vai lançar agora em abril, né, que chama Em Defesa da Sua Fé. A gente está gravando os vídeos, está montando. É teu? É meu. Autoral assim mesmo, autônomo, não está vinculado à igreja? Não. Nada não. Então, está gravando os vídeos. Em defesa? Em defesa da sua fé. É bom, né? Eu acho que passei tudo, certo? Passou. E cada um que você passou, na edição vai aparecer aqui, durante o episódio, a imagem, o arroba. Perfeito. Para a gente poder acompanhar e tá seguindo suas dicas. E agora, Eduardo, você tem um tempinho para olhar para o povo que está assistindo e transmitir a mensagem que você quiser, que Deus colocou no seu coração, que você acha importante pegar essa galera e trazer essa formação. Perfeito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder conversar com você, conversar com essa galera. Aí eu acho que o tema ali foi muito bem escolhido, né? Muito obrigado por escolher o tema, eu gostei bastante. Que bom. Mérito seu, certo? O que eu posso falar para essa galera, Fabiano? Primeiro, nunca parem de estudar, certo? Vocês têm que sempre estar com uma sede de aprender uma coisa nova. Né? Ou seja, vamos ler a Bíblia de novo, vamos entender um pouquinho mais o que está ali, vamos buscar uma coisa diferente. Também não é só estudar só a palavra, você tem que estudar a coisa da tua profissão. A gente está aqui falando bastante de ciência de dados. Sim. Então ele é uma profissão que tá muito em voga. Um bom cientista de dados hoje não fica sem emprego, certo? Então ele tem uma empregabilidade alta. Então, assim, sempre tenha essa vontade de aprender alguma coisa nova. Perfeito. Desenvolva o raciocínio crítico. Quando você vê uma fake news, quando você lê uma notícia no jornal, quando você escuta um vídeo, um podcast, alguma coisa, pensa um pouquinho no que a pessoa falou, certo? Começa a pensar, começa a digerir aquilo. Não aceita
Não aceita que plante essas sementes no seu coração assim, sem um filtro. Bota uma peneira, pensa o que você está fazendo. Muito mais quando você for passar isso aí para frente. Né? E tenha sempre, sempre, sempre a tua verdade, né? No teu corpus ali, na palavra de Deus, na vida de Jesus, como que ele andou, como que ele traz, como é que ele viveu, o exemplo que ele deu. Eu acho que isso assim, é o principal, é você viver esse cristianismo todos os dias, isso aí que seja o teu corpus, que seja o teu ponto de referência em todas as decisões da sua vida. Perfeito. Eduardo, a gente agradece sua disponibilidade, disponibilizou espaço aqui na Federal para a gente poder fazer antes, né? E agradeço por tudo aquilo que você transborda, né? A sua simplicidade, o seu jeito de transmitir, que você faz isso em sala, você faz isso na mesa do café, fez isso aqui no podcast, faz isso o tempo todo, e nisso o reino de Deus e as verdades são transmitidas. Muito obrigado. Amém. Galerinha, fique esperto, tem mais episódios ainda esse ano, vai ser muito bom essa terceira temporada do One College Talk. Se liga também nas novas programações do próprio One College, as aulas vão estar rolando todo domingo e toda quarta. Matricule-se, se você não está matriculado nesse primeiro semestre, matricule-se no segundo semestre, vamos crescer juntos, vamos seguir aqui o conselho do professor Eduardo, não vamos parar de estudar não, vamos crescer e aprender mais do Senhor e de tudo aquilo que a gente tem para aprender ao nosso redor, beleza? Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau! Tchau, gente!